Fernando, nós estamos iniciando uma rodada de apresentação dos candidatos e eu gostaria, para aquelas pessoas que não conhecem, que tu falasse um pouco da tua trajetória política e profissional da região e aqui na nossa cidade. Bom, Paula, eu tenho 44 anos, sou casado com a Cláudia, dentista, né, que é filha do Dr. Dilson Celeste da Rosa, há 22 anos. E é interessante, isso é uma coisa bem interessante, que esses dias nós estava conversando. A Cláudia, junto com o Dr. Dilson, eles estão com o consultório no mesmo lugar há 54 anos, aqui em Rio Pardo. Há 32 anos o meu sogro foi dentista, ali na Andrade Neves 569, onde era a casa dele, e é a casa da minha sogra, né? E depois que ele passou o consultório para a Cláudia, são mais 22 anos, né? Desde que a gente está casado. Ela estava trabalhando há uns 6 meses, então o consultório dentário está há 54 anos no mesmo local, né? Mantém-se a tradição de família, né? Isso é uma coisa bacana, porque é tradicional, né? E fala muito aqui em Rio Pardo. Eu tenho 3 filhas, né? A Ana Carolina, que tem 20 anos já, está fazendo Direito agora lá na Universidade Federal de Pelotas. A Gabriela, que tem 19 anos, está fazendo Ciências da Computação, também na Universidade Federal de Pelotas. E a Júlia, né, que tem 4 anos, né. E é interessante, né, como eu tenho uma filha de 20, uma de 19, uma de 4, quando eu digo isso, eu tenho 3 filhas, uma de 20, uma de 19 e uma de 4. Aí as pessoas ficam me olhando e digo, com a mesma mulher, né? Pois é, e o que... Normalmente, quando tu tem uma de 20, uma de 19, uma de 4, tu trocou a mulher e fez outro filho lá na frente, né? E nós não, nós temos 3 filhos com uma diferença de 15 anos, né? A Ana Carolina para a Júlia são 16 anos de diferença, né? E veio a nossa temporonazinha aí, que é uma alegria na casa, até porque as duas mais velhas já estão em Pelotas, a casa ia estar vazia, né? Assim a gente tem a pequenininha para nos acompanhar. E também consegue acompanhar diversas gerações, né? Ah, com certeza, são gerações totalmente distintas, né? E aí eu tive que começar a fazer tudo o que fazia com as meninas de novo, né? De contar a história, de botar para dormir, de rezar, de levar no colégio, de buscar no colégio, mas eu gosto muito, sempre gostei muito de crianças e se pudesse tinha tido bem antes, né? Mas a Cláudia, com a profissão dela, sempre foi mais receosa mas no final ainda acabou dando certo, ainda veio mais uma pequenininha. Fernando, e em relação à tua formação? Bom, eu me formei em Engenharia Florestal na Universidade Federal de Santa Maria em 1988, né? E aí eu me formei no dia 23, no dia 30 comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal em Santa Cruz do Sul, onde na verdade eu vim para Santa Cruz para jogar basquete. E aí a ginástica estava montando um time de basquete e perguntou se eu não queria ir jogar em Santa Cruz. Eu estava me formando, perguntaram o que eu queria para jogar. Eu digo, olha, eu quero trabalho, né? Porque eu preciso trabalhar, agora estou recém-formado. E aí a prefeitura estava construindo o Horto Florestal em Santa Cruz do Sul, num projeto em convênio com a Universidade Federal de Santa Maria. E aí os professores de Santa Maria acabaram me indicando, o prefeito aceitou, na época podia fazer uma contratação, ainda isso era antes da Constituição. E eu acabei sendo contratado pelo regime CLT, né, pela prefeitura, e lá trabalhei quase 10 anos, né? Trabalhei de 1988, março de 88, até dezembro de 1996, quando então pedi demissão da prefeitura. Eu era funcionário, mas aí na época o seu Bertoldo havia vencido as eleições aqui em Rio Pardo, e eu acabei pedindo demissão lá em Santa Cruz e vim trabalhar aqui em Rio Pardo. E aí logo em seguida, depois de 3 anos trabalhando como secretário da Agricultura, acabei montando a minha empresa de consultoria, e desde 1999 então eu trabalho como autônomo, né, por conta, com a empresa de consultoria, a Foco Rural, que trabalha no Brasil inteiro aí em projetos de certificação, de qualidade, de gestão agropecuária, em projetos de internacionalização. Eu coordenei um projeto agora para o pessoal da Erefor, de internacionalização da genética bovina Erefor e Brafor brasileira. Então nós fizemos várias ações internacionais, entre elas uma na Rússia, fizemos um outro mercado-alvo importante, a Colômbia, o Paraguai, o Uruguai, a África do Sul. Então, e agora eu estou concluindo, na verdade já concluí, o projeto de internacionalização do arroz brasileiro. E aí vai ser assinado o convênio agora na FENARROZ, no dia 22 de maio,
entre a Associação Brasileira das Indústrias de Arroz e a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, onde eu fiz o planejamento estratégico setorial e agora o setor do arroz passa então a entrar no mercado internacional de uma forma, vamos dizer assim, contínua, né? E foram escolhidos então 8 mercados-alvo, dentre os quais na África do Sul, Angola e Nigéria, né? No Oriente Médio, a Jordânia e a Arábia Saudita, na Europa, a Espanha, e na América Central, Cuba, e aqui na América do Sul, Chile e Peru. Então também é um projeto que vai ser assinado e deve... Então eu tenho trabalhado como consultor aí, por isso que as pessoas dizem, sabe, por que tu viaja tanto, né, Fernando? Porque eu acabei me especializando numa área que poucas pessoas acabam trabalhando no Brasil, que é a área das indicações geográficas, que são programas de certificação vinculados ao território-produto. O que é isso? Aí agora eu vou explicar e todo mundo vai entender. É a história da champanhe. Que ele é um território que produz uma bebida que ficou famosa no mundo inteiro, e aquele nome champanhe, ele acaba sendo de propriedade dos produtores e ninguém mais no mundo pode usar o nome champanhe. E isso é uma coisa que no Brasil não existia, e nós começamos a trabalhar em 2003 com esses processos, e aí eu praticamente trabalhei em todos os processos brasileiros. O primeiro, que é o Vale dos Vinhedos, aqui no Rio Grande do Sul, depois veio o Café do Cerrado Mineiro, e aí nós entramos forte e iniciamos o projeto. Eu fiz o projeto da carne do Pampa Gaúcho, depois dos doces de Pelotas, depois do couro do Vale dos Sinos, depois do café da Serra da Mantiqueira, e aí por diante, a cachaça de Paraty, aqui no Rio Grande do Sul, o arroz do litoral norte gaúcho. E então, praticamente a minha atividade profissional nos últimos 8 anos ela foi na área de certificações de origem e na área de internacionalização, de projetos de internacionalização. E isso faz com que, na verdade, eu profissionalmente tenha que me deslocar, né, viajar no Brasil. Fizeste um projeto na Alemanha também, né? A gente, quando um projeto de gestão de qualidade, né, nós tínhamos um convênio, o Sebrae do Rio Grande do Sul tinha um convênio com a Universidade de Aachen, na Alemanha, e aí nós fizemos a nacionalização de várias metodologias de qualidade, que inclusive depois foi incorporado pelo SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e acabou ganhando um prêmio como inovação das tecnologias, metodologias mais inovadoras na área de qualidade. Então isso, na verdade, como eu entrei na área da qualidade, a certificação ele é um processo disso. Esses processos de certificação de cachaça, certificações de qualidade, eu acabei ficando bem dentro dessa área, vamos dizer assim, 70% dentro dessa área, e 30% dos processos de internacionalização, mas que acabaram sendo originários dessas certificações de qualidade, que na hora de se posicionar no mercado, eles acabavam pedindo para mim levar os grupos para feiras internacionais, né, para ver o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências de mercado. Então eu praticamente nos últimos 8 anos não deixei de ir em nenhuma das 2 maiores feiras de alimentos do mundo, que é ou a feira de Anuga na Alemanha ou a feira de Sial na França, né, em Paris. Então um ano é um, outro ano é outro. Então, mas são as 2 maiores, as feiras referências na área de alimentos. E nessa feira tu encontra o mundo todo ele está lá. E quando o mundo está presente numa feira dessas, tu vê como que os produtos estão se posicionando no mercado. Que tipo de certificações, o que é importante? É importante um selo verde, não é importante? É importante os orgânicos, não é importante? Os selos de sustentabilidade ambiental, os selos de origem. Então isso na verdade são diferenciais mercadológicos que acabam se tornando muito importantes no mercado mundial como um todo. E isso é uma coisa que o Brasil se acordou, né, nos últimos 10 anos, até pela força do país, na diversificação dos seus produtos, não vendendo só mais commodities, né, mas vendendo também especialidades. Então o próprio café, o Brasil ele é o maior exportador de café verde do mundo, mas começam a surgir várias regiões produtoras com cafés gourmets, né, cafés de qualidade, que inclusive são fornecedoras para essa rede mundial de cafés, que é o Starbucks, né, que é uma rede americana muito famosa e que só trabalha com cafés finos. Então, vamos dizer assim, além da gente vender a grande quantidade, muitas áreas produtoras começam
a olhar para dentro desse e ver que tem grande qualidade também, que pode ser diferenciado no mercado. Isso é um negócio muito legal, porque bota, vamos dizer assim, a produção brasileira num outro nível, né? Então, assim, a gente vai para feiras com esse tipo de produto, competindo com as especialidades francesas ou espanholas, né? Claro, não no mesmo nível, mas com produtos diferentes. Então, isso é muito legal. E isso me deu uma experiência muito bacana, até de vida, trabalhando, vamos dizer, com as principais especialidades brasileiras. Ou com café, ou com cachaça, ou com queijos. Por exemplo, o queijo do Cerro, em Minas Gerais, o queijo da Serra da Canastra. Então, especialidades brasileiras que acabam ganhando tanto os mercados nacionais mais exigentes quanto os mercados internacionais. Então isso é legal, assim, e me dá um prazer muito grande de poder ajudar, porque eu sei que estou ajudando o desenvolvimento tanto do agronegócio, quanto das especialidades, quanto do desenvolvimento do Brasil. País, né? com certeza. E isso também está te dando uma visão muito grande como gestor, como administrador, do que está acontecendo no mundo, né? Das novas tendências em relação a tudo, na verdade, né? Eu sempre digo, né, Paula, que quando a gente tem a possibilidade, isso não sou só eu, qualquer pessoa, né, que tem a possibilidade de sair da sua cidade, né, e já começar a ter uma visão de outras cidades do estado, isso já é muito importante, porque eu começo a criar parâmetros. Eu começo a ver que é possível fazer muito mais. Então, assim, se eu sair daqui e vou para Nova Petrópolis, Igrejinha, Gramado, Três Coroas, Canela, São Francisco de Paula, eu vou ver uma realidade diferente da minha. Se eu sair daqui e eu vou para as Missões, eu vou ver que lá existem coisas diferentes também. Sair daqui e vou para Pelotas, por exemplo, eu tenho ido tanto por causa das minhas filhas quanto profissionalmente, eu fui muito nos últimos anos. Eu vou ver que Pelotas, por exemplo, tem um grande trabalho de restauração de todos os seus prédios públicos, né? Coordenado por uma secretaria específica, com um grupo de arquitetos que tem feito projetos, buscado recursos no IFAM, buscado recurso no governo federal e restaurado todo aquele casario maravilhoso, né, que Pelotas tem, né? E aí a gente começa a fazer paralelos, obviamente, né? Eu começo a fazer um paralelo com uma cidade maravilhosa, onde eu vivo, né, com uma história ímpar, né? Essa semana eu até coloquei no Facebook uma frase que o Nico Fagundes colocou, né, que ninguém vem a Rio Pardo, todos voltam a Rio Pardo, em função da importância de Rio Pardo na história do Rio Grande do Sul e do Brasil, obviamente, né, porque nós somos fronteira aqui com os países latinos. E partindo do princípio que 70% mais ou menos do Rio Grande do Sul pertencia a Rio Pardo, a grande maioria das pessoas nasceu de certa forma em Rio Pardo, né? Filho, neto, exatamente. bisneto, tataraneto, mas tem alguma ligação. Algum vínculo, né? Tem algum vínculo, isso é uma coisa muito legal. E é uma história muito importante, né, da terra que a gente vive, né? Com certeza. Eu hoje estou como coordenadora do curso de turismo da Faculdade La Salle e eu costumo dizer para os meus alunos que a história do Rio Grande começou em Rio Pardo e que Rio Pardo teve uma importância significativa para delinear o mapa do Rio Grande do Sul em função das suas... Realmente Rio Pardo tem uma importância histórica muito grande. Fernando, e a tua trajetória política? Começaste como secretário da Agricultura, correto? Pois na verdade, né, eu em Santa Cruz do Sul, eu não me lembro bem quando, mas eu acabei me filiando no partido quando fui convidado para ser subsecretário da Agricultura no governo do Hermani, né? Eu acho que isso foi 95, talvez 94, 95, quando então eu até então era só um funcionário, vamos dizer assim, de carreira da Prefeitura Municipal. Acabei me filiando, fui subsecretário, depois fui secretário, acho que nos últimos 7 meses do governo do Hermani, né? E aí, em função disso, acabei até sendo convidado para ser secretário municipal da Agricultura aqui em Rio Pardo. Fiz um trabalho bastante técnico, né? Não tanta ascensão política, mas técnico mesmo, de criação das associações, de implementação das centrais de inseminação artificial, da questão de organização das patrulhas agrícolas,
dos projetos de capacitação de produtores. Quer dizer, a gente fez um trabalho bastante técnico na época, e aí eu, no terceiro ano do governo, acabei saindo do governo e iniciando então a minha trajetória na iniciativa privada. Mas quando chegou as eleições de 2000, o então, não lembro se era o PPB, né, porque o partido mudou tantas vezes, me convidou para me ser candidato a vereador aqui em Rio Pardo, no ano 2000. Eu acabei aceitando o desafio, né, e acabei sendo o segundo vereador mais votado daquela eleição. O Canhão foi o vereador mais votado, fez 700 e poucos votos, e eu acabei sendo o segundo, empatando com o Juca com 629 votos. Isso para muitos foi uma surpresa, né, porque eu era relativamente desconhecido, jovem, né, tinha ficado nem 3 anos à frente da Secretaria da Agricultura, mas eu acreditava que aquilo ali já foi vamos dizer assim, uma resposta de um trabalho bastante técnico, feito em prol dos produtores, e, vamos dizer, uma novidade na área política, uma renovação, vamos dizer assim, nesse aspecto político. E aí cumpri meu mandato, acho que fizemos um bom mandato. A Câmara de Vereadores aquele ano foi uma Câmara que me deu uma satisfação muito grande de participar. Eram 19 vereadores, mas muito aguerridos, onde estavam lá, vou me lembrar de alguns, o Ronaldo Moraes, o Jorge Abecosta, o Laudo Moura, o Cláudio Nascimento, o Jorge Rocha, o Vandir Moira, o falecido José Agrípio, o Panta do Rego, a Diná, o Mauro Hertz, enfim, era um grupo que discutia muito política e era até às vezes bastante acirrado, mas sempre no objetivo do bem comum. O prefeito, né, então era o Edvilson, o vice era o Joni, e eu me lembro bem que nós nunca rejeitamos um projeto de lei, mas nós discutíamos muito eles, mudávamos, alterávamos, e aquilo foi uma experiência política muito interessante para mim, como uma experiência de vida. E eu, na época, então, tentei construir uma candidatura a prefeito no ano de 2004, e aí, pouco antes da homologação, na verdade, das candidaturas, nesse período, como se fosse há 8 anos atrás, nesse período, eu acabei não encontrando, vamos dizer, condições políticas de fazer uma aliança que pudesse dar a possibilidade de concorrer, e acabei me afastando, então, da política durante 4 anos. Por uma decisão própria, até porque eu tinha minha atividade profissional, e como não enxerguei condições políticas de ganhar uma eleição, acabei me retirando, e fiquei então fora de 2004 a 2008. Em 2006 eu fui procurado pelo Edvilson, pelo Edson, pela turma do PMDB, para me filiar no PMDB. Acabei me filiando, aceitando o desafio. Na época existia essa dúvida se o Edvilson pudesse ser o candidato, né? E nós trabalhávamos com isso. E acabou em 2008, então, que não houve essa possibilidade, e o PMDB acabou me escolhendo, né, para mim ser o candidato a prefeito. E vou te dizer assim, Paulo, que mesmo não vencendo as eleições por 461 votos, né, perdemos por 920, se nós tivéssemos tirado 461, teríamos ganhado em 30 mil votos, é 1,5% dos votos, uma eleição muito dura. Particularmente foi uma experiência muito rica para mim, né, tanto política quanto pessoal, porque eu tive a possibilidade de, durante 3 meses, me dedicar único e exclusivamente a conversar com as pessoas, a visitar todas as casas. Nós visitamos aí 9, 10 mil casas, eu em companhia do então meu candidato a vice-prefeito, Dr. Paulo Beggs, pessoa por qual tenho um enorme carinho e respeito, né? E as pessoas dizem, Fernando, tu não vai, 2 semanas tu e o Paulo vão estar brigados, né? E nós passamos 3 meses em total harmonia e encerramos a eleição com uma amizade muito fortalecida. Então, pessoa da qual eu respeito muito pelo seu caráter. E isso foi uma coisa muito boa e muito interessante, e as pessoas na época, no começo da eleição, diziam que nós perderíamos por 5 mil votos, por 4 mil votos, né? E durante a eleição esses votos foram diminuindo, nós não ganhamos a eleição por um detalhe final, contra, obviamente, toda a máquina pública, a reeleição do prefeito, enfim, todas essas questões. Mas depois disso o PMDB se fortaleceu ainda mais,
né, eu assumi a presidência do partido e junto com o próprio nosso deputado, o Edvilson, o ex-prefeito, os nossos vereadores, a Márcia, o Botelho, a Cláudia, os ex-vereadores, nós acabamos formando um partido muito forte, mesmo estando fora do poder. E eu acho que esse é o grande desafio da política, porque tu fazer política com a caneta na mão, dando cargos, trocando favores, ele é uma coisa. Quando você tem que fazer a política sem ter absolutamente nada em dar em troca naquele momento, mas dá em troca a esperança de que você pode fazer muito melhor, eu acho que isso na minha opinião, é muito importante. E nós conseguimos fortalecer o PMDB, nós temos uma nominata hoje de 26 candidatos a vereador, 25 do PMDB, um dos partidos aliados. Nós temos uma outra frente de partidos aliados que também vem com uma outra frente, né? Nós temos uma nominata de mulheres, que certamente será a nominata mais expressiva aqui de Rio Pardo, de mulheres, 8 mulheres e todas com chance de serem vereadoras. Acho que nós contribuímos para esse processo aqui em Rio Pardo, né? Nós certamente teremos aí novas vereadoras na próxima eleição. Isso, nós já temos 2 vereadoras, então a bancada do PMDB já é formada por 66% de mulheres, né? Nós viemos com uma turma jovem muito bacana também, sabe, que transita muito nas redes sociais. Então a gente está muito feliz assim desse desafio, de eu ter participado da última eleição, apesar de não haver vencido. Nós acreditamos que fizemos uma grande eleição, né, uma eleição propositiva, de propostas, o que nós queríamos realizar por Rio Pardo, o que nós desejávamos implantar de projetos, né? E isso, mais uma vez, nós teremos a possibilidade, a partir do dia 7 de julho, quando o período eleitoral oficialmente abre, da gente poder fazer a apresentação das nossas propostas para a comunidade e fazer uma campanha bacana, né, limpa, bonita, né, obviamente fazendo uma crítica à gestão atual. Não há como a gente participar de uma nova eleição, até porque nós somos a oposição ao governo, né, então nós temos vários pontos que nós não concordamos, né? Isso nós vamos, obviamente, apontar e discutir, né? Nós queremos debater tanto a gestão, porque é importante que a gente debata a gestão passada para que a gente possa construir, né, um futuro diferente, melhor, enfim, com novos projetos. E é esse o nosso grande objetivo. Nós estamos muito felizes, né? Nós temos um partido forte, aguerrido, pronto, né? Estamos aí conversando com outros partidos para formar alianças também. Então, estamos aí prontos para enfrentar vamos dizer assim, uma batalha eleitoral que ela é importante para todos nós, né? É importante para o país, é importante para o Estado e, obviamente, mais importante ainda para os cidadãos do município de Rio Pardo. Com certeza. Mas, Fernando, nós vamos para um breve comercial e voltamos para conversar um pouco a respeito da convenção do PMDB e de algumas proposições políticas do partido. Um comercial, então, Juninho, na nossa técnica.